Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente da Empordef, o Dr. Vicente Ferreira. E a primeira pergunta que temos para lhe fazer é, com tantos constrangimentos que aqui nos apresentou, que razões é que o levaram a aceitar este cargo? Os objetivos com que assumiu o cargo com os objetivos de liquidar a empresa de estaleiros navais de Viana do Castelo? Quais foram as orientações que deu à administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Disse-o aqui que foi difícil a constituição da equipa, tendo em conta, quando conseguiu constituir essa equipa, que orientações deu à administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Houve uma opção de colocar um administrador, o Presidente Jorge Camões, em part-time, em Viana do Castelo. Essa opção de colocar em part-time um administrador nos estaleiros navais de Viana do Castelo em part-time visava prosseguir o desígnio de liquidação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Não reconhece que, estando a empresa numa situação tão difícil, estar um administrador só, parcialmente, deslocando-se, não deslocando-se de vez em quando a Viana do Castelo, isso não é um constrangimento para o prosseguimento da reabilitação daquela empresa? Relativamente ainda à administração, o Sr. Ministro já disse-o aqui esta semana, o Sr. Presidente também aqui referiu que a administração dos estaleiros fez um périplo muito extenso para procurar encomendas. Foi esta a informação que nos foi dada. Também nos disse aqui que em março de 2012 foi tomada a decisão da privatização dos estaleiros. Quais foram as razões qual é o objetivo deste périplo, tendo em atenção que havia este objetivo da privatização? Qual foi o objetivo do périplo que foi encetado pela administração? Podemos então concluir que o objetivo do périplo foi, o objetivo principal do périplo foi vender os estaleiros navais de Viana do Castelo. A não construção dos asfalteiros a partir de março de 2012 foi intencional? Relativamente ainda à questão dos asfalteiros, disse-o agora que não havia dinheiro para a concretização do contrato. Mas agora há dinheiro para indemnizar trabalhadores. Onde é que foram arranjar este dinheiro? Como é que arranjaram este dinheiro, tendo em conta que nos disse também já em audição na Comissão de Defesa Nacional que a imagem da Empordef era muito negativa, que era difícil aceder ao crédito, porque tinha um passado muito negativo, estava com uma imagem muito negativa. Porquê é que agora se arranja o dinheiro? Sabemos que foi comprado aço certificado, que este aço certificado foi depois vendido como sucata. Sucata é esta que posteriormente foi vendida pelo sucateiro, cujo comprador foi a Martifer, e que este aço depois serviu para construir, por parte da Martifer, navios. Como acionista, como avalia a ação da administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Considera que esta atuação da administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo salvaguardou o interesse público, o interesse do Estado? Está a dizer que este aço que foi comprado, que era certificado, não tinha destino?
A que é que se destinava então este aço certificado? Para que construções? Foi comprado? Com que finalidade? Não existem documentos que evidenciem o fim para que foi comprado este aço. Já aqui várias vezes referiu e saudou até a postura, o empenho que esta administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo tem tido, e aquilo que lhe pergunto é muito frontalmente, faz uma aprovação total da atuação destes administradores? Concordou sempre com todas as decisões do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo? É capaz de nos aqui enunciar alguma decisão dessa discordância que teve com o Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo? Douro Azul. Disse já hoje aqui que não era um contrato interessante. Houve, como sabe, uma demissão de um elemento do Conselho de Administração, porque considera que a não construção dos navios para a Douro Azul foi uma má decisão relativamente à viabilidade para os estaleiros navais de Viana do Castelo. O que é que leva a considerar que este não era um contrato interessante? Sendo que esforços fizeram para, nessa tentativa de apresentação dessa proposta justa e equilibrada, que esforços é que o acionista e a própria administração fez no sentido de conseguir esse contrato, de que ele fosse efetivamente concretizado ali em Viana do Castelo? Atlântida. Disse-o aqui hoje que o acordo arbitral foi a capitulação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Assumiu aqui também que o acionista não encontra uma ata em que tenha a sua posição, mas disse que foi uma decisão tomada pela tutela, Ministério das Finanças, Ministro da Defesa Nacional à época. Considera que esse acordo, essa capitulação, como acabou por dizer, foi uma decisão política? Navios para combate à poluição. Porquê que não conseguiu arrancar com a construção dos navios de combate à poluição? Deu conhecimento à tutela dessa impossibilidade de arrancar com a construção desses navios? Se sim, que informações é que a tutela lhe prestou? Podemos dizer que foi uma opção do acionista não colocar a questão, não colocar o impedimento, esses constrangimentos à tutela? Obrigada, Sr. Presidente. O que o Dr. Vicente Ferreira nos acaba de dizer é que foram perdoadas multas por parte da tutela aos estaleiros navais de Viana do Castelo? Relativamente às contrapartidas aos estaleiros navais de Viana do Castelo pela compra dos submarinos, o que é que o acionista fez no sentido de conseguir que as contrapartidas que estavam estabelecidas a quando da compra dos submarinos fossem cumpridas? Mas sabendo que existia esse compromisso, sendo o gestor, não sentiu obrigação para fazer face
à situação catastrófica, porque disse que é a situação catastrófica com que encontrou os estaleiros navais de Viana do Castelo, não colocou nunca essa situação à tutela, nunca colocou a hipótese de questionar a tutela sobre o estado do cumprimento dessas contrapartidas? Havia, como sabe, contrapartidas de construção de navios, que havia contrapartidas de um hangar, foi parcialmente colocado, havia, de facto, muitos milhões de euros que estavam envolvidas nestas contrapartidas. Milhões que seriam importantes para a viabilização do estaleiro navais de Viana do Castelo. Sabendo isso, qual a razão porque não questionou a tutela atual sobre o cumprimento destas contrapartidas? Obrigada, Sra. Presidente. Ao fim destas horas de audição, fica claro que ao longo a responsabilidade dos sucessivos governos e das sucessivas administrações para a situação que chegaram os estaleiros navais de Viana do Castelo. E se na primeira ronda nós nos centramos na atuação mais sobre, a partir de março de 2012, eu começo por lhe perguntar, tomou posse em agosto de 2011, a decisão de privatização foi de março de 2012, e eu pergunto, o que é que o acionista fez entre agosto de 2011 e março de 2012 para providenciar a viabilização, as encomendas, uma alteração da situação catastrófica que nos apresentam aqui? O que é que fez em concreto entre agosto de 2011 e março de 2012 para reverter a situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que encontrou, que foi isso que nos disse no início? Referiu que participou nas negociações com a DGCOM relativamente aos auxílios de Estado. Também aqui disse que podia ter havido outras opções de negociação. Sabendo nós que o Tratado Financeiro da União Europeia permite que se justifiquem os auxílios de Estado pela construção de navios de guerra, como é que explica que o governo português não tenha continuado e não tenha justificado estes auxílios de Estado para permitir que não houvesse essa necessidade de devolução? E é importante aqui também dizer que não foi ainda feita uma decisão final. Não há uma decisão final. Portanto, não havendo uma decisão final, não lhe parece que seria avisado e de bom tom, se me permite, no sentido da salvaguarda dos interesses dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que se continuasse nesse processo de negociação e de demonstração do auxílio de Estado, no sentido, e até de acordo com aquilo que está no Tratado de Financiamento da União Europeia? Mas havia ou não havia, para além das encomendas militares, a encomenda dos asfalteiros? Os asfalteiros não são uma encomenda militar. Podia ou não podia conjugar-se essas duas encomendas, as militares e as dos asfalteiros, para se apresentar esse processo de reestruturação? Mas confirma que a Venezuela antecipou 12,8 mil milhões de euros. Mil euros, perdão. Milhões de euros. Soubemos, e o Sr. Ministro na terça-feira passada confirmou, que o contrato dos asfalteiros está na posse, passou para a Impordef. Disse-nos também que seria a intenção de que eles sejam construídos. Não tendo a Impordef onde construir, pergunto-lhe, primeiro, eles vão ser construídos? Segundo, a serem construídos, onde vão ser construídos? Vamos imaginar que não há essa sensibilidade,
que não é essa a compreensão e que os asfalteiros não são construídos. Quanto é que isto vai custar ao Estado português? Referiu, e voltando um bocadinho atrás, relativamente ao facto de não terem sido, pela anterior administrações, comunicadas os auxílios de Estado, que não podia sacar essa responsabilidade às administrações, porque também havia um responsável que esteve até janeiro de 2011, um empregado, foi assim que utilizou, que tinha essa responsabilidade das relações e de comunicar e que não comunicou. Mas eu pergunto-te, não são as administrações que têm a obrigação de supervisionar, de controlar o trabalho desses profissionais? Sim, Sr. Presidente, é mesmo só para terminar, e pergunto-lhe muito claramente, deu orientações claras e precisas à atual administração para manter parados os trabalhadores?